Olá, trader, tudo bem com você? Iniciando agora mais um vídeo. Hoje eu vim trazer para vocês bastidores aqui, como que eu opero, as minhas telas, meus ativos favoritos. Estou aqui na frente do mini índice. Essa é a tela do 3 minutos, que é a tela principal que eu gosto de fazer as entradas. E ontem eu postei um vídeo aqui no canal, se você não assistiu ainda, se você está aí começando o day trade do zero, é trader iniciante. Ontem eu postei um vídeo mostrando do zero até a parte onde você começa a escalar, mas sem ilusão. Eu mostrei realmente o processo, como ele é construído, com todas as suas etapas e o que você vai fazer em cada uma delas. E o que eu achei interessante foi que uma pessoa colocou um comentário assim, me perguntando se eu opero e se eu opero, qual é o meu operacional. Então eu vim aqui hoje mostrar para vocês um pouco do bastidor, apesar que aqui no canal já tem vários vídeos mostrando bastidores que eu estou operando, falando sobre mentalidade. Tem uma parte que eu faço só a leitura gráfica mesmo. Eu tô aqui no mini índice. O mini índice abriu hoje com uma barra gigantesca vermelha. E eu estou aqui aguardando uma entrada dentro das configurações do meu operacional, do meu plano de trading. Como ele abriu? Ó, ele abriu nessa linha tracejada. Essa linha amarela já era a máxima do dia anterior. E além disso aqui, era a região do 0,61% de 2mV frequências. E ali para trás, se vocês olham, tem vários topinhos. Vários, tem até para lá, mais alguns. Tem vários topinhos ali, ou seja, uma região de topo. Não que eu espere que ele vá fazer uma reversão ali, porque a tendência ela é de alta, claro, no semanal, no mensal, no diário, que são os tempos maiores que eu sempre observo. Porém, é uma região de máxima, né? Uma região muito interessante. Ele abriu um gap de alta, né? Que é quando ele abre a linha da abertura aqui e a linha do fechamento de ontem aqui. Então, esse espaço aqui é um gap, mesmo que ele foi fechado, mas ele é um gap. Porém, quando ele abre, ele já passa corpo para cima da máxima do dia anterior, só que ele não se sustenta, ele devolvendo em seguida e fechando com o corpo enorme, tem uns 1.400 pontos essa barra, gente, um corpo enorme abaixo da linha da abertura do dia. Eu tenho uns testes que eu fiz em backtest, até mostrei para vocês algumas coisas aqui no vídeo, em que eu fiz manualmente, depois eu joguei esses dados no ChatGPT, e nós tiramos as estatísticas de quando a barra abre em gap de alta, mas ele fecha um candle vermelho. Claro que isso no 3 minutos, que é o tempo que eu opero. Não sei se isso acontece da mesma forma em outros tempos. Eu sei o tempo que eu fiz o teste, né? E aí, quando ele abre em gap de alta e me deixa uma barra vermelha, ou seja, ela fecha abaixo da própria abertura, a probabilidade dele continuar a partir de então subindo, ela cai muito. Então, se ele faz isso, por mais que ele tenha aberto num gap de alta, eu não vou fazer uma compra aqui quando ele fecha um candle vermelho. Eu opero com base sempre em confluências, elas sempre falam mais alto. Eu tenho percebido também que os primeiros candles do dia, no mini índice, em sua grande maioria dos dias, atualmente eles são muito grandes. Olha isso aqui. 1.400 pontos. Não tá dando pra ver, né? Uma barra gigantesca, né? Então, o que eu espero aqui nesse caso? A barra era forte e se você olha aqui para o lado, ó, tinha uma consolidação ali. É uma consolidação num range um pouco largo, mas não deixa de ser uma consolidação. O que eu considero uma consolidação? A linha rosa é a média de 20, a linha azul clara é a média de 61. Tá vendo como ele vai? Ele passa para baixo da média de 20, ele passa para cima, não sustenta. Aí ele passa para baixo, aí ele passa para cima, não sustenta. Passa para baixo, passa para cima, não sustenta e passa para baixo. Ou seja, ele veio costurando a média de 20. Quando ele faz isso, ele vai deixando topos mais baixos, ó. Topo menor, topo menor, topo menor, topo menor. Dá a entender que ele está perdendo as forças ali naquela máxima, né? E aí, quando ele abre hoje, ele vai justamente na máxima onde ele estava deixando topos menores e rejeita, fechando um candle vermelho. Mas eu espero o primeiro candle do dia fechar. Só faço entrada pelo 3 minutos, eu não faço pelo 1, não faço pelo 2. Eu espero ele fechar. Quando ele fechou, estava praticamente inviável eu fazer essa entrada ali onde ele fechou. E aí, eu estou aguardando para ver se ele me deixa um topo menor, que seja para eu fazer essa entrada. Ele já tinha deixado para mim um topo menor aqui? Sim, mas como que eu chamo isso? Eu chamo isso de pullback raso. Porque se você coloca uma fibo aqui, ó, dessa mínima aqui, naquela máxima lá, quer ver até onde ele corrigiu só? Ó, coloquei a fibo. O topinho menor que ele deixou, deixa eu chegar mais perto para vocês verem que ele configurou mesmo um topo. Ó, configurou um topo, fez até a marcaçãozinha do T.
Pode ver que ele nem toca aqui no 61.8 da Fibo. Então, eu chamo isso tipo back raso. Eu gosto mais quando ele vai realmente aqui no 61.8. Então, ele não fez isso. O que que eu aguardo? Eu aguardo que ele faça outro topo maior. E aí, talvez, outro topo maior que esse, talvez nisso ele deixe realmente um topo que seja menor que aquele. E aí, a partir disso, pode ser que eu faça a entrada. Então, ele tá no momento ali onde que eu fico observando se realmente vai dar uma entrada. Mas nesse caso aqui, cai muito a probabilidade de que ele rompa o fechamento do dia anterior, que ele já veio para baixo uma vez, que ele rompa ele e continue subindo. Pode ser que ele faça isso? Pode. Mas quando a gente vai fazer um estudo gráfico, que é coisa que eu já fiz bastante, vocês vão perceber que isso acontece na minoria das vezes, na minoria dos casos. Então, eu sempre vou trabalhar a favor da probabilidade maior. São confluências. É um operacional simples. Eu preciso de um evento e de uma localização e de um cenário de médias favorável. Somente 3 coisas. Então, se você for olhar, é simples. Fez aquele padrão de candle naquela localização, com aquele cenário de médias, pronto, é uma entrada. Então, somente se der aquela configuração nessas características aí que eu tô falando. Somente isso. Não faz diferença para mim se tem ação subindo, se tem ação caindo. A única coisa que eu olho é a notícia, mas não porque eu opero a notícia, mas para eu não estar posicionada no momento do dado. Aqui tá a tela de 3 minutos aqui na minha frente, que é um monitor de 34 polegadas, ele é bem grande e eu gosto só da tela de 3 minutos aqui, eu não gosto de mais nada, não gosto que aperta, por quê? Porque eu gosto de ver o gráfico amplo, ó, chegar ele bem aqui pro cantinho, eu pus mais centralizado só pra mostrar pra vocês, mas geralmente eu opero com ele no cantinho. Eu gosto de operar com ele aqui, ó, no cantinho, por quê? Porque, ó, tanto de gráfico que eu vejo pra cá. Quando eu coloco semanal, quando eu coloco mensal, 60 minutos, também tem uma visão bastante ampla. Então, aqui eu faço a entrada, ali eu tenho 15 minutos e os 60 minutos. Só isso que eu olho, tá? Quando eu chego aqui, as minhas regiões principais, eu já dei um jeito de colocá-las automaticamente, para eu não precisar ficar aqui todo dia marcando gráfico. O máximo que eu faço de marcação é máxima e mínima do semanal e do mensal, porque do diário já fica automático. E uma coisa que eu tenho bem importante para você, se você é um trader iniciante e está aí, eu digo, pegue um ativo e estude-o até que você domine-o. Ao ponto de dizer a probabilidade dele segurar em tal região, em tal região, em tal região é muito grande. Então, conheça o ativo a esse ponto. Por quê? Para você ter segurança. E coloque todo o seu plano de trading descrito num papel. Por exemplo, eu gosto de fazer entradas quando ele faz barras elefantes. Quer ver uma barra elefante numa configuração que está lá no meu plano de trading? Eu vou mostrar aqui no mercado internacional. Ó, o mercado internacional está aberto aqui também. Então, vou mostrar para vocês exatamente uma configuração que está lá no meu plano de trading. Não é a única, mas vou mostrar uma para vocês, ó. Lembrando que não é recomendação, não é indicação, somente conteúdo educacional para você pegar isso aqui e fazer o seu próprio backtest. Então, ó, essa aqui é uma configuração que está lá no meu plano de trading. Uma barra elefante com abertura mais próxima da média de 20, que é essa linha aqui, e a média de 200 é essa que está passando por baixo. Ou seja, o cenário comprimido de médias. Não posso falar que eu opero só Oliver Velez, porque eu opero eu olho outras coisas que não tem dentro da metodologia do Oliver Velez, apesar que a maioria das coisas, sim. Não posso falar que eu opero só Price Action, porque eu uso indicadores, então não uso só o movimento do preço, mas eu não deixo de considerar isso. Então, eu posso dizer que eu tenho uma própria forma minha de operar, que a partir do que eu fui estudando, não criei nada, claro, mas a partir do que eu fui estudando, eu fui agregando aqui esse conhecimento e ajustando, que é o que eu falo do ajuste fino, que é muito importante. Estou aqui esperando ele dar uma entrada no mini índice, estou aqui esperando o mercado internacional também dar uma entrada, apesar que mercado internacional é onde que eu gosto de operar, que é o ouro, mostrar para vocês. Tá bem travadaço. Até postei um short aqui no YouTube essa semana falando do ouro, olha como ele está travado, ó. Totalmente consolidado. Nesse momento aqui, ele está em cima do fechamento, de um dia anterior aí, que é essa linha fúcsia. Em cima desse fechamento, média de 200 totalmente flat. Além do movimento do preço costurar a média de 20 costura a de 200, porque ela passa para cima da 200, ela passa para baixo, ela passa para cima, ela passa para baixo. Cenário claro de consolidação. Nesse ponto aqui eu não faço nada.
tá? Tem vídeo aqui no canal, acho que tem uns 3 vídeos aqui no canal falando desse cenário aqui. Então, hoje esse é o meu bastidor. Vou ficar aqui mais um pouco para ver se sai uma entrada aqui no mini índice. Próximo à abertura do mercado internacional, estarei aqui também para ver se eu pego uma entrada no ouro ou no Nasdaq. O Nasdaq também tá aqui, ó. Um pouco menos travado que o ouro, mas mesmo assim tá numa configuração que eu não gosto muito. Ó, fechamento do dia anterior e ó, ele tá subindo sempre, volta na média, volta na média, volta na média, volta na média. Por quê? Porque a média de 200 tá flat. É como se não tivesse sustentação para o preço ir embora. Ele sempre precisa estar voltando nela. E esse foi o vídeo de hoje, esse foi o bastidor de hoje. Se você tem interesse em receber os mapas mentais desses vídeos todos que eu posto aqui no canal, eu te convido a entrar na nossa comunidade. O link tá aqui na descrição, a primeira descrição é o link. Se você quer se tornar aluno, depois tem o link ali para você entrar em contato comigo. Se interesse, entra aqui na descrição, tá aqui o contato que você fala diretamente comigo. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal para você não perder as próximas atualizações. E eu te espero aqui no próximo vídeo. Até lá!